Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Agradecer a oportunidade, uma satisfação imensa estar aqui com vocês pela primeira vez. Trazer essa palavra que na verdade é uma oportunidade de estudo, é uma oportunidade de conscientização, de reflexão na palavra do Cristo. Sempre buscando o respaldo do Evangelho, sempre buscando o respaldo da codificação de Kardec, que é o mais importante, uma base sólida, científica e filosoficamente falando, para que não seja algo apenas religioso, algo de forma dogmática, mas sim uma doutrina embasada na filosofia, que isso é o kardecismo. Isso é o verdadeiro cristianismo na parte intelectual, o desenvolvimento intelectual do cristianismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 10, trata-se a respeito da caridade. O tema do tópico é: fora da caridade não há salvação. Então, para fazer o bem é preciso a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta a inércia e a negligência. Essa passagem é importante pelo seguinte: ela nos diz que o bem exige atividade. O não fazer o bem exige apenas passividade. Ou seja, eu não faço nada a respeito de uma situação. Eu não vou lá e provoco o mal. Só que eu também não faço nada para evitar que o mal se aproxime. Então, eu fico neutro, eu fico na inércia. Isso é apenas não fazer o mal. Não traz nenhum comprometimento, um compromisso maior por ter feito o mal. Só que também não alivia compromissos anteriores por ter perdido uma oportunidade de fazer o bem. Então é considerado que não fazer nada diante de uma situação e provocar o mal são equivalentes em certo contexto, em certa forma. Que a oportunidade de fazer o bem exige essa atividade, a proatividade do ser humano. Aquela pessoa que tem que sair da comodidade, tem que sair do conforto que se encontra, mental, até físico ou estrutural, e buscar uma coisa nova. Então, o conceito de caridade não diz respeito apenas a fazer o bem a alguma pessoa que eu gosto. O conceito de caridade muitas vezes diz até fazer o bem a alguém que eu nem conheço. Principalmente, porque fazer o bem, cuidar, criar de um filho, um pai, uma mãe ou um parente próximo, isso não é caridade, isso é obrigação. Você é colocado naquela família, colocado naquele contexto familiar, justamente porque você já tem compromissos ali. Então, qualquer avanço nessa área, qualquer construção que pareça socialmente bem-vinda, eu fui um pai maravilhoso, eu fui uma mãe maravilhosa, isso não é mais do que obrigação do espírito que está resgatando dívidas com aqueles seres que estão ali. A verdadeira caridade é aquela feita para estranhos, para pessoas que muitas vezes estão distantes da realidade. Não necessariamente apenas num contexto social, apenas num contexto de doação de cestas básicas, apenas num contexto de doação de roupas, mas a caridade num contexto também afetivo, de ouvir uma pessoa que se aproxima pedindo ajuda, sem saber quem é ela. E existe uma facilidade do ser humano de dar ouvidos ou importância a pessoas que têm cargos. Ao dirigente da casa espírita, ao orador da casa espírita, essas pessoas estão sempre disponíveis. Mas às vezes aquele senhor, aquela senhora que se aproxima de forma furtiva, porque está com vergonha, porque é tímida, algumas pessoas não se dispõem a ouvi-la. Algumas pessoas não se dispõem a querer lidar com aquele problema, porque não é alguém que vai dar algo em troca. É uma espécie de ação. Eu vou mobilizar a minha energia, eu vou movimentar nesse sentido, só que ninguém vai ficar sabendo que eu fiz isso. Não vai ter uma repercussão. Eu ajudei, na minha cabeça, uma pessoa que não tem influência no meu meio. Então, mesmo a caridade feita para pessoas que têm influência, ela também não é tão valiosa quanto essa caridade completamente neutra, essa caridade completamente anônima, né, que era a caridade pregada e feita por Jesus, que não escolhia a quem ajudar, que não escolhia a quem ouvir. Por mais que ele tivesse que ouvir coisas que pareciam atrocidades aos seus ouvidos, porque ele era um espírito evoluído, é um espírito evoluído,
E lidar com os fariseus ou com aqueles que buscavam trazer para ele informações de dúvida, de questionamento, de coisas superficiais, mas mesmo assim ele dava ouvidos. Ele dava ouvido para esses que eram importantes e para aqueles que não eram ninguém aos olhos da sociedade. Para aqueles que estavam para ser apedrejados, julgados e coisas desse sentido. Pessoas que a sociedade já tinha excluído, para essas Jesus dava ouvido. Então ele praticou a caridade. E a maior caridade dele foi entregar a existência por pessoas que ainda nem existiam. Pessoas, o espírito já está lá. Muitos espíritos já têm existência há muito tempo, mas essas pessoas que não existiam, isso vai ser abordado mais para frente, de forma a trazer para a nossa vida como ser cristão, como fazer essa caridade, para que essa caridade reflita na evolução do meu espírito. Para que ela não reflita só na minha evolução social ou de consciência, mas na minha evolução espiritual. Então, se para fazer o bem é preciso a ação, essa ação exige um pensamento. O bem precisa ser pensado. O instinto natural dos encarnados na Terra, principalmente dos encarnados na Terra, que é um planeta de provas e expiações, é um instinto negativo. Todo ser humano, pelo menos aqueles que estão aqui, por provas e por expiações, não os missionários, vão responder instintivamente de forma negativa. Então, a pessoa bate o pé na quina da mesa, ela fala um palavrão, ela não faz uma oração. A pessoa é fechada no trânsito, ela xinga todas as gerações de quem a fechou. Ela não ora por aquela pessoa. Porque o instinto do ser humano é tendencioso ao mal, à negatividade e à agressividade. Então, se a caridade exige uma ação, se fazer o bem exige uma ação, eu vou ter que me movimentar. Se eu me movimentar instintivamente, eu não vou estar produzindo caridade, vou estar produzindo alguma outra coisa. Então, caridade real, na atual condição, ela precisa ser pensada, refletida. Eu preciso entender as minhas limitações, preciso conhecer os meus potenciais para saber o que eu posso ou não oferecer para um outro ser humano. Primeiro eu preciso entender o que eu estou oferecendo na minha vida, o que eu consegui construir hoje para mim, como ser humano. Para que possamos então trabalhar o conhecimento pessoal, o conhecimento do hoje, o autoconhecimento, é importante trazer uma questão também que ela não perturba só espíritas, ela perturba todo tipo de pessoa encarnada, que é aquela necessidade de busca pelo passado, principalmente por vidas passadas, por reencarnações pregressas. A pessoa quer saber o que foi, quer saber quem foi, em que época viveu, e começa a buscar meios de encontrar isso. Os meios podem ser religiosos ou podem ser dogmáticos, como buscar isso com leitores de carta, como buscar isso com leitores de sorte de todo tipo, pessoas que jogam tarô, pessoas que jogam búzios, ou científico não reconhecido, como uma terapia de vidas passadas dentro da psicologia, que não é cientificamente reconhecida, mas é exercida por muitos profissionais, com o intuito de buscar na vida passada uma resposta que conforte o presente. Só que na maioria dos casos, essa busca ela é ilusória. Se o ser humano, se aquele espírito estivesse buscando entender o seu passado para realmente confrontar e melhorar o seu presente, seria válido. Mas a maioria das vezes, nós estamos lidando com espíritos que estão passando por momentos de baixa autoestima, de baixa aceitação, de desvalia da sua própria estrutura e querem buscar no passado um conforto para o ego. Ou seja, eu não quero buscar no meu passado o que eu fui para entender como agir hoje. Eu quero buscar no meu passado alguém melhor do que eu sou hoje. Então, quando alguém faz essa busca por terapias de vidas passadas, por regressão, ela não quer ouvir que ela foi um Zé Ninguém. Ela quer ter sido um rei, ela quer ter sido um general, ela quer ter sido um presidente, ela quer ter sido alguém grande. E muitas vezes é isso que elas obtêm como respostas. O espírito, sendo milenar, ele já teve várias situações. E em algum momento, todo espírito deve ter passado pelo poder. E como a mente está buscando isso, quando essa terapia começa, quando essa regressão começa, a mente tem a habilidade de pensar essa informação. E aí a pessoa satisfaz o ego dela. E usa essa informação que deveria ser para uma reconstrução da atual encarnação para se perder por completo. Olha, agora eu entendi por que eu grito com os meus filhos. É porque na encarnação passada eu fui um general. Então está explicado. Eu vim de um contexto militar. Ninguém pode me culpar por ser assim. A pessoa
usa uma informação para atrasar essa existência. Ela começa a perder a condição de evolução porque se vinculou no passado e volta a ser aquilo. Perde a encarnação atual porque está tentando reviver mentalmente uma encarnação que, na visão dela, foi uma encarnação de poder. Só que a ilusão, ela entra no seguinte ponto. Se o Livro dos Espíritos, se o Evangelho já nos coloca, explicando cientificamente, que o espírito nunca regride, ou ele estagna na evolução, ou ele progride. O máximo que um espírito consegue fazer de atraso é não melhorar uma encarnação inteira. Não melhorar, mas regredir nunca. Então, se a pessoa tem o interesse de descobrir o que foi na vida passada, a melhor forma de fazer isso é entender o que ela é na presente. É o que ela é na vida atual. Porque é impossível que na vida passada você tenha sido melhor do que nessa. Ou você foi igual ou pior, com uma tendência a ter sido pior. Porque até em estado vegetativo, o espírito evolui. Se a pessoa simplesmente encarnou e ficou 70 anos na casa dela não fazendo nada, se ela ouviu o canto dos pássaros, ela já aprendeu algo novo. Então ela já evoluiu um pouco. Ela pode não ter conseguido concluir aquela prova para o que veio. Então, de forma geral, é possível então concluir cientificamente que o teu passado é o teu presente um pouco pior. Essa é a verdadeira regressão que o espírita tem que buscar fazer. Isso é lógico, isso é científico. Isso nos foi dado como doutrina. Se a pessoa não consegue entender isso, então ela já não está aceitando a doutrina básica, ela não está aceitando o básico do que é o espiritismo. Ela não está aceitando essa condição. Então, como é que eu faço para descobrir o que eu fui numa vida passada? Você foi isso que você é, com um pouco mais de limitações. Menos habilidade social, menos habilidade cognitiva, menos habilidade espiritual. Isso é o que você foi na vida passada. Ah, mas eu posso ter sido um rei. Mas se você é agressivo hoje, então você foi um rei agressivo. Não tem como buscar um recurso mnemônico, assim, eu vou buscar na minha memória alguma coisa que explique que numa outra encarnação eu fui melhor do que nessa. O que é podado de encarnação para encarnação são os talentos, para que a pessoa não se atrase fazendo a mesma coisa. Então, em uma encarnação eu tive habilidade musical. Nessa, eles cortam para que eu não fique mais envolvido na música e procure outra coisa. Mas eles não vão impedir a minha agressividade de vir. Eu venho bonzinho, tolerante, e na próxima eu vou vir agressivo porque aquilo estava congelado. Não. Os teus vícios, eles sempre vão estar com você. Você pode ter sido qual cargo for, qual cargo de poder, qual cargo político ou social. E você lidava com as pessoas da mesma forma que lida hoje na tua situação micro. Era assim que você agia no macro. Então, se você chega em casa intolerante e chuta o cachorro porque ele vem abanar o rabo na sua direção e você era um rei, você chutava os seus servos. É nesse ponto. Se você tem uma agressividade muito forte, verbal, mas não tem poder físico para executá-la, sente muita raiva das pessoas, mas veio de repente com 1,50m, 1,60m de altura e não tem poder nenhum para brigar com as pessoas fisicamente. Se na outra você tinha 1,90m de altura, então você quebrava todo mundo na pancada. Essa é uma leitura coerente da regressão. Essa é a verdadeira regressão científica que deve ser colocada. Então, se eu estou buscando entender o que eu fui na vida passada e agora descubro que eu preciso entender o que eu sou no presente, onde eu vou buscar essa informação? Como é essa busca de autoconhecimento? Como é essa coisa de entender quem eu sou? Conhecer a mim mesmo, como foi colocado por Sócrates. O que ele queria dizer com isso? Bem antes de Cristo. Por que alguém antes de Cristo já falava isso? Que a principal coisa que um ser humano tem que fazer é conhecer a si mesmo. É como fazê-lo. Por que o ensinamento tão antigo ainda se mantém? Porque nós não estamos conseguindo fazê-lo. O básico do ser humano, que é conhecer a si mesmo, está muito distante. Muito distante. As pessoas procuram todo tipo de ajuda para tentar resolver aquilo que elas querem, não aquilo que elas precisam. Elas vão procurar dirigente de casa espírita, elas vão procurar padre, elas vão procurar psicólogo, psiquiatra, para resolver situações que elas querem, porque enxergam que aquilo é o que precisa. Mas elas não se conhecem. E muitas vezes a pessoa acaba buscando refúgio em situações que não dá conta depois. Porque não fez essa leitura
esse diagnóstico dos seus potenciais. Se deixa levar pela inveja, está dentro de uma casa espírita e de repente inveja. Nossa, eu queria ser o dirigente da casa espírita, porque isso dá status, é legal ir lá na frente, anunciar tudo e não sei o quê. Mas não sabe o que passa um dirigente. Não sabe a pressão que sofre. Não sabe a pressão espiritual que sofre. Porque existe um plano espiritual para destruir o que é bom. E quanto mais alto aquela pessoa está, mais destaque ela fica, mais fácil de enxergá-la de longe e mais fácil de acertá-la, porque ela não está entre a multidão, as flechas pegam mais rápido. E a pessoa que não faz essa leitura, não tem conhecimento da fragilidade do seu ego, da sua estrutura egóica, essa pessoa corre o risco de se pôr em uma situação muito grave, de se colocar numa posição que não dá conta de cumprir, para lidar com situações que não está preparada e desmorona. E, ainda não tendo a humildade de reconhecer o seu erro, vai sair xingando todo mundo. Falando que as pessoas é que fizeram isso com ela. Isso você pode enxergar em qualquer relação da sua vida. Uma relação de um namoro, uma relação de pai e filho, qualquer relação. Tem uma pessoa que constrói e exige mais do que dá conta, porque acha ser poderoso ou poderosa, e de repente se vê na situação de estar lá, desesperado, chorando, buscando um recurso e tentando culpar outra pessoa. Em outras palavras, se a pessoa ela é muito ciumenta, ela tem que entender que certas relações não vão funcionar para ela. Não vão funcionar para ela. E o ser humano encarnado, o espírito encarnado, tem uma tendência muito grande a cometer esse erro. Se aproxima de pessoas em ambientes que depois não quer que essa pessoa frequente. Então, o rapaz conhece uma moça que se veste de uma forma que ele acha sedutor, começa a namorar ela e manda ela trocar todas as roupas porque aquilo é vulgar demais. Escuta, ele conheceu ela assim. Se ele tem um ciúme, se isso incomoda ele, a forma de se vestir daquele ser humano, então ele não tem nem que dar o primeiro passo de lá, porque ele corre o risco de sofrer. Mas a necessidade de construir para mim as coisas do jeito que eu quero me faz dar esse passo. Não, eu posso modificar qualquer pessoa, basta eu pedir, porque eu sou extremamente apaixonante, porque o meu discurso é ludibriador. Então qualquer pessoa que eu entrar na vida dela, eu consigo moldar ela à minha forma. E nem sempre é assim. E essa pessoa se frustra e depois ainda sai falando mal dessa outra, que estava no canto dela. Foi seduzida por essa mudança. Então, se eu quero saber quem eu sou, para não correr esse risco de cometer erros, eu preciso questionar primeiro as pessoas mais próximas a mim. Minha família, meu esposo, minha esposa, namorado ou namorada. Quem eu sou para você? Essa é a pergunta a ser feita. Para o seu pai, para a sua mãe, quem eu sou? Ou para os seus filhos, se já não tem mais os pais e as mães, quem eu sou? O que você enxerga em mim? E está preparado para ouvir. Porque se você busca realmente a verdade, se prepare para ouvir a verdade. A verdade nem sempre é aquilo que vai dar prazer momentâneo. Mas a verdade é a única coisa que pode te curar. A mentira não cura ninguém. A mentira mascara. A mentira é uma fantasia que ameniza por um período, enquanto a coisa está lá dentro, deteriorando, apodrecendo. Até que chega um ponto em que morre por dentro, porque viveu da mentira. Então, busque essa verdade consciente. Eu vou perguntar para as pessoas que eu amo quem eu sou. E algumas vão dizer, olha, você é vaidoso, você é vaidosa, você é arrogante. Tem hora que você é muito chato, muito chata. Tem hora que eu não gosto de estar perto de você. Você fala alto demais, você fala baixo demais. Me irrita o jeito que você bate com o garfo no prato. Coisas assim, coisas assim. Você vai começar a entender que a tua presença nem sempre é uma bênção na vida dos outros, como a maioria das pessoas pensa. Que ser maravilhoso eu sou. Todo mundo gosta de mim. Eu sou um ser perfeito. E a hora que as pessoas começarem a te apontar falhas simples, vai mexer na tua estrutura de uma forma dolorosa. Não se iluda. Eu sou forte, eu quero isso, eu quero isso. Autoconhecimento é a coisa mais difícil, porque é reforma íntima. Reforma íntima é a coisa mais difícil do ser humano, porque ela é a única coisa realmente pessoal. Só você pode fazer. Ninguém pode reformar o teu interior se não for você mesmo. Agora, se eu estou num contexto físico, uma casa,
e quero reformar essa casa, primeiro eu preciso entrar dentro dela para saber o que eu preciso fazer. Eu não posso dizer o que já tem lá dentro se eu não a conheço. Dizer para alguém de fora, olha, reforma minha casa ali, eu quero que você faça o banheiro ali no canto, o outro quarto ali, eu quero 2 quartos. Isso são as pessoas buscando ajuda fora. Vai no psiquiatra, ó, dá um remédio que sara a minha vida. Vai no dirigente espiritual, faz um trabalho mediúnico aí porque eu estou com uma obsessão, e aí você me cura. E a porta continua aberta. Só fica buscando refúgio, só fica buscando conforto para a situação em si, mas não vai na raiz dela. Tem algum problema espiritual te incomodando? Tem alguma presença te incomodando? Pois saiba que esse espírito, essa presença, só entra na tua vida porque alguma porta está aberta. Vai descobrir qual é para fechá-la. Porque, gente, para ficar varrendo a tua casa espiritual, a tua casa emocional, sempre vai existir. E essas pessoas estão ganhando seus créditos por fazer isso. Mas você está ficando preguiçoso, preguiçosa, acomodado. Está terceirizando a tua evolução. E daqui a um tempo, essas pessoas que aos seus olhos, que aos nossos olhos, muitas vezes, são pessoas servas nossas. Toda vez eu vou lá e peço para o dirigente da casa espírita ou para o médium lá fazer um trabalho e me ajuda porque eu sou importante. Elas estão evoluindo. E daqui a um tempo elas vão estar num grau de evolução tão distante que não te alcançam mais. Elas já estão vivendo outras coisas. E você vai estar com aquela casa bagunçada, suja, sem saber como fazer. Com aquele quartinho que todo mundo tem, isso, as pessoas têm em casa, e tudo aquilo que a gente tem numa representação física do mundo, na minha casa, no meu relacionamento, é o que eu tenho dentro de mim. Se a minha vida interior, se o meu pensamento é bagunçado, o meu quarto é bagunçado, o meu namoro é bagunçado, o meu emprego é bagunçado. Está dentro de mim isso. E aquele quarto da bagunça, onde fica aquele monte de tralha, que já tem rato, que já tem barata, porque ninguém nem quer ver o que tem lá dentro, isso também existe dentro de cada ser humano. Aquela culpa que você guardou, aquela coisa errada que você fez e não contou para ninguém, aquela mentira que você sustenta até hoje, aqueles pensamentos que você não teve coragem de expor, aquela mágoa que você guarda, vingança que você está planejando, isso tudo é o seu quarto. Isso tudo é aquele quartinho que a hora que abre, essa é a verdadeira reforma íntima. A hora que abrir esse quartinho, que é o quartinho pesado, a pessoa lhe fala, meu Deus, eu não sei nem por onde começar, então eu vou fechar e não vou fazer nada. E aí começa a jogar as tralhas em outro quarto. Em outras palavras, o meu namoro não está dando certo, eu não sei lidar com isso, mas também não quero acabar ele, então agora eu vou começar a ficar agressivo com a minha mãe, que não tem nada a ver com a história. A hora que minha mãe não aguenta mais, eu vou começar a ficar agressivo com as outras pessoas. E quando eu vejo eu destruir toda a minha vida, e estou morando na rua, porque eu enchi minha casa de lixo, a casa emocional. Porque tive preguiça de abrir aquela porta de quem eu sou e começar a tirar coisa por coisa. Nossa, eu sou vaidoso, tenho que tirar isso, onde eu vou pôr isso? Sou arrogante, sou autopiedoso, me faço de vítima, preguiçoso. Vai buscando, vai buscando. Quando você começar a perceber que tem essas coisas dentro da sua casa, essas coisas atraem o que é negativo. E atraindo o que é negativo, fica difícil querer se relacionar com você para quem está de fora. Se você não gosta de si mesmo, não tem como exigir que alguém goste. Se você não suporta a sua companhia e pensar em ficar um sábado à noite em casa sozinho porque não tem com quem sair é desesperador, por que alguém vai suportar a sua companhia se nem você faz isso? Se nem você gosta da sua presença, do seu diálogo, do seu discurso, de ficar sozinho um pouco, porque os pensamentos começam a vir e trazem culpa muitas vezes. Então, esse tipo de ser humano é um ser humano desligado de si mesmo. E para traçar um paralelo, na verdade, uma junção com o que foi falado no começo, do que é a caridade, vamos entender como espíritas, porque nós temos aqui a obrigação de tratar o espiritismo a fundo. Nós não estamos aqui para passar pano ou para falar coisas que já foram faladas. Nós estamos aqui para entender melhor aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu sou um espírito encarnado neste corpo, vivendo esta vida. Mas eu não sou isso aqui. Eu estou essa personalidade. Eu não sei como eu virei na próxima. E esse é o ponto. A próxima encarnação sua, você não sabe se virá homem, se virá mulher, se virá alto, baixo, bonito, com falhas, sem falhas, perfeito, rico ou pobre. Não tem como saber. Então, essa pessoa que você ainda virá,
a ser é um desconhecido para você. E qual que é o conceito da caridade? A verdadeira caridade? Fazer o bem a um desconhecido. E o espírita, muitas vezes, esquece do espírito e trabalha o espiritismo da forma superficial. Então, eu não sei quem eu virei. Só que essa pessoa, na próxima encarnação, não vai lembrar o que eu fiz nessa. Não vai lembrar quem eu fui e talvez ainda esteja curiosa para saber o que foi. Tá claro? Então, eu não tenho condições de saber quem eu vou ser. E esse que eu vou ser também não vai saber quem sou eu. Então, eu não estou nem aí para ele. Para que eu vou ajudar uma pessoa que eu não conheço e que nem vai saber que eu não a ajudei? E se desliga de fazer a primeira caridade, que é a que mais importa. Cuidar da tua próxima encarnação, porque você vai sofrer ou ser feliz. Esta pessoa que ainda não veio, dependendo do que você fizer hoje. O quanto você está se esforçando para amenizar o sofrimento da tua próxima encarnação. O quanto você está fazendo para que a próxima encarnação tua não sofra as mesmas coisas que você está sofrendo agora, porque não estava nem aí para ela. Quando eu chegar lá, eu vejo o que eu faço. E vai ter o mesmo espírito num corpo diferente, com esses mesmos questionamentos. O que eu fui na vida passada? Por que eu sofro tanto? Porque eu queria uma oportunidade de resolver isso. Ninguém me ajuda. Nem você se ajudou. Essa é a caridade que conta. Cuidar do teu próximo. E o teu próximo, mais próximo, é a tua encarnação, que virá depois dessa. Acolher ele. O que eu posso fazer? Eu tenho dificuldade, problema cardíaco, eu vou começar a fazer uma atividade física agora, porque e se lá na frente piora? Começa agora, para não ter que ficar pagando. Começa agora. Faz um sacrifício cristão. O ensinamento do Cristo não foi nas palavras. Se o Cristo, Jesus Cristo, quisesse que nós entendêssemos as palavras dele, ele teria escrito os livros. Mas nada que a Bíblia nos trouxe foi escrito por Jesus. Jesus não escreveu uma página. Quem escreveu foram os apóstolos. O que ele fez foi tão grandioso que quem estava perto quis escrever para contar para os outros, porque nunca tinha visto nada parecido. Jesus por si só não escreveu nada, como Sócrates também não escreveu. Quem escrevia era Platão. Por quê? Ele veio mostrar o comportamento. Ele não veio trazer teoria. Quem veio trazer teoria depois foi Kardec. Jesus não. Jesus veio trazer comportamento. E qual foi o comportamento dele? Eu vou abrir mão dessa existência para que outras pessoas tenham uma existência melhor depois da minha morte. E o que nós podemos fazer como cristãos é repetir isso. Em uma escala muito menor, por nós mesmos. Então, nessa encarnação, eu vou tentar não comer desesperadamente igual eu como. Eu vou tentar, pelo menos, parar de tomar cerveja, de fumar o cigarro, de tentar ser agressivo. Eu vou fazer esse sacrifício pela minha próxima encarnação. Porque ele precisa muito de mim. E eu estou cansado de ser quem eu sou. Eu estou cansado dessa mesmice. Eu preciso entender o meu verdadeiro eu. Que está na palavra, no livro de João, no Novo Testamento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E qual é a sua verdade? Quem é você? Se Jesus nos falou que se nós conhecermos a verdade, nós seremos livres. Então, se você ainda se sente aprisionado, é porque não conhece a verdade. A tua, que é a primeira de todas. Não vai conhecer nunca a verdade de Deus, nem a verdade do Cristo, se não conhecer a própria verdade. Não vai conhecer, não tem como pular. Não tem como pular. O que nós sabemos é que a evolução do Espírito, à medida que ele progride, ele se aproxima de Deus. Se aproximar de Deus não é físico, porque Deus está em todo lugar. Se aproximar de Deus é emocional e intelectualmente, é conhecer o que Deus conhece. Isso é se aproximar de Deus, não é ir até Ele. Me aproximar de Deus é ter a habilidade, é ter o conhecimento muito próximo ao que Ele tem, que é o conhecimento do universo, o conhecimento do todo. Então, se eu não sou livre, é porque eu ainda não conheço a verdade.
Eu estou preso na minha vaidade, na minha preguiça, no meu desconforto, na minha procrastinação. Deixa para amanhã. Hoje eu vim bonitinho, hoje eu vim rico, eu vou curtir a minha riqueza. Depois, na hora que eu vier pobre, eu penso em fazer caridade. Não é assim. Porque você vai ver esse espírito que está nesse corpo aí, ó, com a mesma necessidade que você tem hoje, só que com menos recurso. E aí, como é que vai ser? Pagar para ver? Se você hoje tem a habilidade e o poder de influenciar na vida de um ser humano, que é a tua próxima encarnação, e muitas vezes não faz isso porque não está nem aí, não é alguém que eu conheço mesmo. Você é a pessoa mais próxima de si mesmo. Você é a pessoa que mais tem que se acolher, se amar, trazer para dentro de si o verdadeiro conhecimento. Vai estudar. Essas encarnações na Terra, quando nos dizem que são planetas de provas e expiações, não está dizendo que, tudo bem, já que é um planeta de prova e expiação, então eu não tenho que fazer nada mesmo. Num plano universal de planetas, a Terra, se nós pudéssemos enxergar todos os planetas como uma cidade só, a Terra é o manicômio e a cadeia e o hospital. Quem está aqui está doente, é criminoso ou está louco, espiritualmente falando. Por isso é um planeta de provas e expiações. E esses missionários que aparecem vez ou outra são os enfermeiros, são os médicos que Deus manda por caridade. Chico Xavier, Madre Teresa, Dalai Lama, para nos ensinar alguma coisa diferente. Então, ter esse primeiro conhecimento de onde eu estou num planeta de provas e expiações, não estou aqui porque eu sou missionário, eu estou aqui porque eu estou doente. Então, ou eu me acomodo a ficar dormindo nessa maca e comendo essa sopa, ou eu busco o tratamento para daqui a um tempo estar tratando os outros. Sair dessa comodidade. Sair dessa, já que eu estou aqui, deixa para depois. Não, cabe a você. Se você não sabe nem por onde começar, vá ler alguma coisa. Leia alguma literatura nova. Guarda essa literatura no teu espírito. Tenta um trabalho diferente. Tenta trabalhar com criança. Se não der certo, tenta com adulto, evangelização, sopa, qualquer coisa. Vá desenvolver habilidades para o teu espírito, porque ele pode precisar delas amanhã. E quando não tiver, lá na frente, na próxima encarnação, vai estar lá deitado na cama falando: nossa, Deus não me deu nenhum talento, como eu sou injustiçado. Porque você não buscou hoje. E hoje sofre porque lá atrás também não buscou. É só pensar dessa forma. O teu espírito é eterno. As encarnações são episódios para crescimento. Não se iluda vivendo essa encarnação como se ela fosse tudo o que você tem. Ela é só um episódio no teu crescimento. Buscar esse crescimento verdadeiro para o espírito, para que ele se conforte e tenha essa liberdade, que a verdadeira liberdade do espírito não é não precisar encarnar. A verdadeira liberdade do espírito é conseguir encarnar em qualquer contexto e se sair bem. Se te mandarem miserável, você se sai bem. Consegue ser igual essas senhoras que não têm dinheiro nenhum e criam 5, 6 filhos. E criam bem. Se te manda milionário, você se sai bem, porque consegue construir coisas imensas com o seu dinheiro. Isso é um espírito livre. Não importa onde ele seja colocado, ele consegue vencer aquela encarnação. Ele não tem limitações. E a prova maior disso foi Jesus. Você vai numa encarnação onde você vai perder tudo e vai sentir uma dor física incomparável. Tudo bem, eu vou. E venceu. Sem desviar do caminho. Só que o que fez ele, Cristo, foi o autoconhecimento. Ele sabia a função dele aqui na Terra. Ele sabia o que ele veio fazer. E a ignorância das outras pessoas e a pressa das outras pessoas não o desviou do caminho dele. Então, o autoconhecimento é a principal chave para quem quer buscar isso. E quem quer ser cristão de verdade vai ter que aceitar dentro do coração que ser cristão não é andar ao lado de Cristo, porque Cristo já foi. Ser cristão é segui-lo. E seguir Cristo é pisar o chão que ele pisou. Andar no caminho que Cristo andou é olhar para os lados e ver gente xingando, e ver gente cuspindo, e ver pedra chegando, e ver dedos apontando acusação. Isso é ser cristão. Até chegar na cruz. Colocar ela lá, ser crucificado e vencer a morte. Que é quando o Espírito não vai precisar mais de encarnações. Quando ele vem só se ele quiser e por missões, que foi o que Cristo fez. Então, a pessoa que acredita que ser cristão é viver a felicidade, não estudou o que Cristo fez aqui na Terra. Cristo vivenciou
todo o sofrimento que uma pessoa poderia vivenciar. E venceu ele. Se você quer ser cristão de verdade, se prepare. Porque as pessoas vão te acusar, vão te encurralar, vão jogar pedras em você, vão te maldizer. Vão brincar e vão rir da sua cara pelas costas. Isso é ser cristão, num planeta de provas e expiações. É passar por ridículo porque está querendo fazer o certo moralmente. É ser humilhado porque segue os caminhos corretos e não está preocupado em agradar os outros. Cristo não veio aqui para agradar ninguém. Cristo veio aqui para agradar a Deus. E conseguiu. Então, possamos pedir que Deus coloque em nossos corações essa vontade de buscar o verdadeiro autoconhecimento. Quem sou eu? Quais as minhas limitações e os meus potenciais? O que posso fazer com o que sou? E fazer o melhor depois que descobrir isso. Que Deus possa sempre nos abençoar. Que assim seja.